Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que você já conhece, feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo para você sempre um assunto interessante, um assunto quente da semana, assuntos jurídicos de relevância para a nossa sociedade e sempre com um especialista. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a vice-presidente da Agatra, e eu vou falar para vocês logo mais o que é isso, a Agatra, que é a doutora Daniele Parreira Belo Brito. Boa noite, doutora Daniele, seja bem-vinda ao Contestando. Boa noite, Daniel, muito obrigada. Comigo, como sempre, nossos comentaristas que hoje estamos desfalcados do Dr. Carlos César Mota, que se recupera de um problema médico que teve, mas não menos importante, está aqui comigo, Dr. Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando. Obrigado pela sua presença, Dr. Geraldo. Obrigado, Daniel. Boa noite. Vamos começar mais um programa. Torcendo para que o Caio recupere logo e volte, a participar aqui conosco. Faz falta ele aqui conosco, com certeza. Obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite. É isso, torcendo para a recuperação, que do Dr. Caio seja rápida e que em breve ele esteja de volta aqui ao Contestando, porque faz muita falta aqui no nosso programa. Doutora Daniele Parreira Belo Brito, que é advogada, formada pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, pós-graduada em especialização em atualização do direito processual do trabalho, realizado pela Universidade Católica de Goiás, e, nesse momento, é vice-presidente da Agatra. Eu vou começar perguntando o que é a Agatra, para a senhora explicar para nós essa entidade que é tão importante, mas que poucas pessoas conhecem. Tá, vamos lá. A Agatra, Daniel, ela é uma associação da advocacia trabalhista. Nós temos o orgulho de confirmar que ela tem existência há 45 anos, né? Então, essa associação se tornou pequena, poucos advogados trabalhistas que ali demandavam no dia a dia, e foi crescendo. Hoje a gente está com mais de 500 associados e ultimamente fomos agraciados com a declaração de entidade pública. Temos lá uma aba especial que é o Managatra, que faz todo um processo e um encontro voltado para caridade, né, de fazer caridade, projetos incríveis que têm dado certo. A Agatra também está sempre muito envolvida nesses temas relevantes, que todos esses relacionados à própria existência da Justiça do Trabalho, né? E é isso, basicamente é isso. É isso, e na última sexta-feira, no auditório IP, Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, a advogada Cristiane Paiva tomou posse como presidente da Associação Goiana da Advocacia Trabalhista para o biênio de 2025 até 2027. Também foram empossados novos membros da diretoria da Escola Superior da Advocacia Trabalhista do Estado de Goiás. A diretoria da Agatra tem a doutora Cristiane Fragoso como presidente, a doutora Daniele, que está presente aqui com a gente como a vice-presidente, doutora Jaya Narayana Guerra, primeira secretária, doutora Maria Madalena Carvelo, segunda secretária, doutora Jordana Rodrigues de Araújo, primeira tesoureira, doutor Tadeu de Abreu Pereira, segundo tesoureiro, e doutor Pedro Neto Wizensky, acredito que seja assim que pronuncia, que é o diretor social. A doutora Cristiane, que é a presidente da Agatra, sucedeu o advogado Fernando Mendes na presidente da entidade. Queria saber primeiro, a senhora foi vice-presidente também na gestão anterior. Sim. Então, queria saber primeiro das ações realizadas no mandato anterior e depois a gente vai falar um pouco sobre a perspectiva para os próximos. Sim. Então, a gestão do Dr. Fernando Mendes foi realmente um divisor de águas. Ele foi sucedido pelo Dr. Jerônimo José Batista Júnior, que também fez um excelente trabalho. São presidentes jovens, empenhados e que realmente fizeram a diferença para poder colocar
o lugar que a Agatra merece, né? Que os associados da advocacia trabalhista merecem estar. Dr. Fernando fez um incansável trabalho e foi na gestão dele que conseguimos a declaração de entidade pública sem fins lucrativos, né? Então ela foi, no final da gestão do Dr. Fernando, reconhecida como entidade pública sem fins lucrativos, exatamente em razão dessas ações que foram estabelecidas e foram aumentadas na gestão do Dr. Fernando. Tivemos também um importante no final da gestão que compartilhou até o início da gestão do Dr. Fernando, foi a questão de também ter sido decretado o Dia Nacional da Advocacia Trabalhista, Municipal da Advocacia Trabalhista, que é no mesmo dia que comemoramos a instalação e criação da Agatra. Então, assim, os projetos sociais foram aumentando, ele fez, através da Somana Agatra, ações diversas durante toda a gestão e que serão continuadas na gestão da doutora Cristiane Pavan. Além disso, uma proximidade com a Associação Nacional, que é a ABRAT, né, da Advocacia Trabalhista. Então, assim, isso é muito importante. Da gestão do Dr. Fernando para cá, a gente vai trazer o congresso, que é nacional, né, falando sobre todos os problemas voltados para a advocacia trabalhista. Então, é um importante evento que é de nível nacional e que é disputado em todo o Brasil e que realmente o Dr. Fernando, no final da gestão dele, conseguiu trazer para Goiás. Será realizado no segundo semestre desse ano, já encabeçado na batuta da doutora Cristiane Pavan. Doutor Geraldo. A gente percebe que a instituição cresceu muito, né, nesses anos, uma instituição com 45 anos, já tem 500 associados. A maioria aí hoje da diretoria são de mulheres, né? Isso demonstra também que essa nova ideia, né, de partilhar mais, né, da mulher participar mais dos cargos de direção mesmo, está mais à frente, né, das instituições, o que é muito bom, porque gera essa oxigenação, né? Sim. E assim, queria aproveitar e perguntar, quais são, então, já adiantando até o que o Daniel já falava, quais são os projetos, então, da doutora Cristiane, porque assim, já vimos que suceder o Fernando não vai ser uma coisa fácil, né? Não vai ser, porque eu sempre brinco com ele que ele deixou a régua muito elevada, né? Então, mas eu tenho absoluta certeza que a doutora Cristiane, o desempenho que ela desenvolveu para poder assumir essa presidência, eu tenho certeza que ela vai dar continuidade e ela tem excelentes ideias para aumentar também essa atuação. Uma delas que é já, assim, estamos realizando uma movimentação muito acentuada para a mobilização nacional que vai ter também, por ser parceira da ABRAT, uma mobilização nacional em defesa, né, da Justiça do Trabalho, para ver se há alguma influência aí nesse julgamento desse processo a respeito da suspensão dos contratos envolvendo as relações de trabalho através de empresas, porque no mérito da questão tem-se que há uma corrente de julgadores que entende que, por se tratar de contrato comercial, né, entre empresas, a competência passa a ser da Justiça Comum. Então, vai ser um trabalho incansável. No próximo dia 7 de maio, a mobilização vai ser em frente ao Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho aqui, o nosso Fórum Trabalhista. E peço até quem nos assistem que nos acompanhem, porque para ver local, horário, porque a gente precisa
unir forças, mobilizar mesmo para poder a gente conseguir manter a Justiça do Trabalho no lugar que ela merece estar, né? Nós temos, apesar de ser uma justiça com milhões de processos, né? Hoje eu até ouvindo uma entrevista, o presidente do tribunal do TRT da 2ª Região disse que são mais de 4 milhões de processos ano, né? Somos a justiça mais célere, né? Aqui em Goiás, por exemplo, o tempo médio de duração de um ajuizamento de ação até o seu recurso sendo decidido na 2ª instância, nós temos aí em média de 60, no máximo 60 dias, né? Então isso aí é uma média bem enxuta e que representa uma transparência e um esforço que todos envolvidos nessa justiça que é tão especializada soma para poder ter um bom resultado. Então, o maior desafio da doutora Cristiane agora vai ser essa mobilização, envolver os sindicatos, de classes, né? Todas as instituições, para poder a gente construir aí uma mobilização para que esse julgamento, que provavelmente seja no 2º semestre de 2025, acho que é agosto de 2025, traga, né, a opinião pública para poder fazer aí a medida da lei, né? Bom, então a gente já vai afastar o elefante da sala aqui. Vamos falar sobre justiça trabalhista. Por muitos e muitos anos, a justiça trabalhista foi tida como uma das mais eficientes do mundo. As leis trabalhistas no Brasil também eram muito elogiadas, né? Um país que protegia muito o trabalhador, que tinha inovações no ramo da justiça trabalhista, no ramo da CLT, e de alguns anos para cá a percepção começou a ficar um pouco diferente, que era muito cara, que a justiça trabalhista no Brasil muitas vezes era um volume muito grande de processos que não contribuíam para que a sociedade pudesse caminhar. Eu peguei alguns dados aqui, países desenvolvidos gastam menos de 0,5% do seu PIB com a justiça. O Brasil gasta 1,6% com a justiça, então 3 vezes mais do que os outros países. E em virtude disso, a população começou a questionar, inclusive, o porquê da existência da justiça trabalhista, muito em virtude de algumas reformas que foram feitas ali no governo Temer. Eu queria saber a sua visão sobre isso, como que você enxerga a justiça trabalhista no Brasil e sobre essas críticas que hoje existem sobre a funcionalidade e sobre a qualidade do serviço que a justiça oferece. Então, como eu já havia dito, né, agora há pouco, eu passei, antes de me instalar na advocacia trabalhista, eu passei pela advocacia civil, tentei passar também pela advocacia a nível de Justiça Federal, mas, sem sombra de dúvidas, não é essa visão que eu tenho de que ela é cara, mas não é só a Justiça do Trabalho que é cara. Eu acho que existem possibilidades de fazer um enxugamento, sim, e isso já está fazendo, né? Tem alguns tribunais, hoje mesmo eu até recebi uma notícia, lendo rapidamente antes de vir para cá, que o tribunal da 14ª Região já está fazendo esse enxugamento, fazendo uma concentração de serventias, de secretarias, né? De A, B ou C região ou cidade. Porque hoje o mundo virtual, ele possibilita isso, né? Antes a gente tinha que ter pessoas nos lugares e todo tipo de pessoa naquele lugar. Hoje não, hoje com a justiça virtual, com a justiça eletrônica, os oficiais de justiça não vão muito para as ruas. Hoje é tudo eletrônico, hoje nós temos o endereço eletrônico, né, que é uma pauta também que
ainda está sendo muito discutido, o endereço virtual eletrônico, que a empresa, ela necessariamente tem que entrar ali para poder receber as intimações dela, né? Então, assim, eu não comungo dessa opinião e torço realmente que a gente, em todo esse trabalho, nesse contexto, a nível de associações de advocacia, OAB, Ministério Público e os próprios tribunais, façam a toda a sociedade enxergar que é sim, uma justiça que tem que existir para poder decidir realmente sobre as relações de trabalho e que tem que ser considerado que ela realmente é célere, né? Não é só no nosso tribunal. Se você for olhar, não existe tribunal regional do trabalho com processo parado. Nem mesmo o TST, que antigamente não tinha ferramenta necessária para poder decidir os processos com mais rapidez, passa por essa situação. Até no próprio TST está sendo muito célere, e onde está a maior concentração de processos, né? Então, eu realmente não compartilho com essa opinião. Senhor, que vem da dita justiça comum, doutor Pois Geraldo. eu quero fazer uma comparação. O que o senhor tem a nos dizer? Eu quero fazer uma comparação. Quando professor lá na graduação, apesar de ser da área de penal e processo penal, eu cheguei a dar aula de recursos cíveis, pelo fato de estar no tribunal há 15 anos já, né? Então, a experiência julgando recurso na área civil, então eu dei aula. E eu falava para os alunos, assim, por que a justiça comum não segue a justiça trabalhista? Ela é um exemplo. É exemplo. E a justiça federal também. A justiça federal também é mais célere, né? Um pouco mais célere que a comum, e a trabalhista é mais célere que as outras duas, né? Eu falo assim, pô, a gente podia ir lá e aprender com eles, né? Como é que faz para ser tão ágil. Por exemplo, a senhora falou 60 dias para julgar uma ação, inclusive o recurso. Isso é impossível na justiça comum. A justiça comum julga hoje 60 dias um HC, um mandado de segurança, um agravo instrumento leva 90 dias. Mas nós estamos falando de uma peça, de uma ação, de um recurso, né? Então, assim, uma ação toda, né? E, assim, não deixa de ser um exemplo a justiça do trabalho, porque houve testemunha. Então a prova a causa não é só de direito, não é só análise contratual, né? Então, assim, realmente a justiça comum tem muito a aprender com a justiça do trabalho. Agora, eu percebo também que pelo volume de processos, tão grande quanto o da justiça comum, é sinal de que o direito trabalhista também não está sendo respeitado, né? Então, infelizmente, a gente sabe que antes da reforma, os pedidos eram feitos de qualquer jeito, porque se podia, né, pedir à vontade, não tinha nenhuma consequência. Não tinha os honorários de sucumbência, não tinha consequência nenhuma. Isso, então quer dizer, né, a parte podia demandar o que ela quisesse, depois se perdesse não tinha que pagar nada, então ficava por isso mesmo, né? Então agora, por conta desses honorários, os advogados tiveram que então que organizar um pouco, não é, esses pedidos. Sim, com mais responsabilidade, inclusive. Agora, antes do programa começar, a gente estava trocando uma ideia aqui, a senhora me falou que houve uma inconstitucionalidade parcial. Sim. Da questão dos honorários. Só podia explicar para nós assim, o que isso refletiu na prática? Na prática, resumidamente, inclusive agora saiu uma última decisão do TST que, se tiver a declaração de hipossuficiência no processo, já é suficiente para não executar de imediato os honorários de sucumbência. Teria que haver uma suspensão de até 2 anos. Só a partir daí, o advogado tentar receber os honorários dele. Mas a gente é do entendimento que essa decisão ainda carrega uma celeuma que pode ser levantada. Porque eu compartilho da opinião que esta declaração de miserabilidade, que é juntada pelo reclamante no processo, a empresa ela tem direito de tentar afastar o conteúdo, porque ela é presumida. Então, eu entendo que essa declaração, essa última decisão do TST, transfere para o empregador ou para o seu advogado a responsabilidade e o ônus probatório
para poder provar que aquela declaração é verdadeira ou não. Aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Na justiça comum, só a declaração não basta. Porque o que a gente conclui lá, né, na justiça comum? Que a partir do momento que a pessoa junta uma declaração, só esse fato simples, porque aí é muito fácil, né? E aí as pessoas podem mentir e tal, e usar isso em benefício próprio, né? Então, ela tem que comprovar mediante documentos. Então, na justiça comum, se você não juntar documentos, você não comprova. E assim, explicar para o telespectador que está assistindo qual que é a relação que isso tem. É enorme. Sim. Né? A justiça comum no estado de Goiás, o Tribunal de Justiça e as varas cíveis e tal, são uma das maiores custas processuais do país. Sim. É sempre uma reclamação dos advogados e tal. Né? Você vai para a Justiça Federal aqui em Goiás, né? A primeira região é muito mais barato. Mas, sem entrar nesse mérito, se isso é certo ou não, como é que você quantifica esse valor, a questão é, a partir do momento que a pessoa prova que ela é hipossuficiente, eu não tenho condições de pagar as custas do processo sem prejudicar a minha família, né? Então, na justiça comum, ela junta a declaração, apresenta documentos, o juiz defere a gratuidade da justiça e ela vai, então, o advogado vai poder atuar sem pagar nada, né? Não paga as custas do oficial de justiça, não paga custos iniciais, não paga custos finais. E se ela perder, que esse é o grande problema, porque hoje, demandar contra alguém, hoje é uma questão de estratégia, né? O advogado tem que pensar até onde que eu vou. Né? Ele põe lá no valor da causa 1 milhão, amanhã são 10% de honorários. Se você perder, e é 100 mil reais. Você tentou, não ganhou, ainda vai pagar 100 mil. Né? Então, eu estou falando de 10% que é o mínimo. Então, então, essa pessoa que ganha gratuidade de justiça poderia demandar sem risco nenhum. Na Justiça do Trabalho, isso é muito ruim, essa decisão, porque todo mundo vai juntar a declaração, todo mundo vai falar que é hipossuficiente, quer dizer, dentro da visão dela, eu ganho 5 mil, mas a despesa, né, por mês, mas a despesa, eu ganho 10 mil, mas a despesa é muito alta e tal, meus filhos, né, não sei o quê. Então, todo mundo vai levar para o seu lado, vai juntar a declaração, aí enche a petição inicial de pedidos. Por quê? Porque não tem problema perder. Ele não vai ter nenhum reflexo. A causa pode chegar a 1 milhão, se perder não tem que pagar os honorários. Essa é uma crítica que ela é histórica, principalmente... Está voltando, né? E principalmente o empresário, ele sempre se vê como a parte mais prejudicada nas relações trabalhistas. Eu me lembro de um caso que não aconteceu aqui, aconteceu em São Paulo, de uma empresa de construção civil, onde eu trabalhava, que uma pessoa passou na porta da empresa e tinha uns uniformes da empresa, e ele pegou um uniforme e vestiu o uniforme, tirou uma foto com aquele uniforme e depois entrou na justiça falando que ele tinha sido contratado para trabalhar na empresa, que ele tinha como comprovar, que ele tinha uma foto com o uniforme da empresa, mas na verdade ele não constava nos registros da empresa, ele nunca havia sido. E lá foi feito um acordo, geralmente esses acordos são financeiramente baixos, mas a pessoa acaba agindo de má fé, atuando contra a empresa. E aí eu não quero entrar nesse caso para poder generalizar, a gente sabe da importância da justiça trabalhista, mas eu queria saber da senhora, que é uma especialista no assunto, sobre essa impressão de que a justiça trabalhista ela sempre está do lado do trabalhador. Acho que o empresário ele já entra numa lide contra a justiça trabalhista já derrotado de qualquer maneira. Ou ele vai ter que pagar muito, ou ele vai ter que pagar o justo. Nunca menos. Não. Passamos por um momento histórico muito lá atrás, que a gente sofria muito, mas principalmente depois da reforma trabalhista, a gente tem visto alguns equilíbrios. É aquela questão, o empregador, ele também tem que fazer a parte dele. Ele não pode tentar tangenciar a responsabilidade dele, ele não pode deixar de pagar aquilo que é devido. Assim como o trabalhador também tem os deveres para cumprir, né? Quando ele vai ser contratado, ele tem que se apresentar com a carteira de trabalho. E o que a gente tem visto muito é que, eu não posso assinar minha carteira. E aí, às vezes, a mãe da minha vizinha, que vai contratar uma empregada doméstica, não sabe disso, né?
acaba contratando aquela trabalhadora sem carteira assinada, trabalhando na irregularidade, mas por impulsionamento do próprio trabalhador. Então, isso aí é um dos fatores. Agora, o que a gente mais tem que ficar vigilante, e eu acho que isso grandes empresas têm que sim que ter uma assessoria para poder caminhar certo, fazer os pagamentos, seguir a lei aonde precisa, porque aí ele não vai se sentir tão prejudicado assim. Geralmente, essas queixas são daqueles que, eu não sabia. Então, tem que, a partir desse erro que foi constatado numa decisão trabalhista, passar a não fazê-lo, né? Eu acho que é por aí. Esses que pedem para não assinar carteira é porque tem algum benefício? Benefício, ou um seguro-desemprego, ou um próprio benefício do governo, aquela coisa. Entendi. Para a gente esgotar esse assunto, queria que a senhora deixasse também claro para os nossos telespectadores sobre qual o risco que, porventura, uma pessoa que decida entrar na Justiça Trabalhista sem ter o direito a isso, que ela pode correr, caso ela seja ou convencida por algum amigo, ou até mesmo por algum advogado. Quais os riscos de entrar na Justiça Trabalhista sem ter o direito que está sendo pleiteado? Então, além dos honorários advocatícios que a gente está trabalhando e está tentando ver se consegue equilibrar um pouco mais essa parte da gente conseguir receber lá na frente, existe a multa de litigância de má-fé, né? Ela é estabelecida no CPC, mas quando o caso, evidentemente, é muito nítido que houve ali uma construção de uma história que não existiu, os juízes têm sim aplicado a litigância de má-fé. Eu mesmo tenho um caso que estou tentando executar um reclamante, e esse caso, assim, é sui generis, porque o reclamante é filho do reclamado. Olha só. Casos de família. Chegamos. Eu estou defendendo o reclamado. E aí a ação não foi pequena. O pedido beirou a R$1 milhão, né? E as alegações para aquele pai que leu aquele documento, aquela petição inicial, ele deve ter passado 1000 coisas na cabeça dele. E graças a Deus, o processo prosseguiu, ele perdeu a ação, foi condenado em litigância de má-fé e honorários advocatícios, mas foram suspensos os honorários. Então, o que está tentando se executar agora é essa parte da litigância de má-fé, que eu tenho certeza que o meu cliente não vai receber por 2 motivos. Ele vai abrir mão, com certeza, porque é pai. E também porque beira a R$40 mil. Então, provavelmente, o reclamante não vai ter esse dinheiro para poder, não vai ter condições para suprir essa condenação. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as mudanças que aconteceram. A gente costumava dizer recentemente, mas como o tempo está passando muito rápido, já vai fazer quase 10 anos, doutor Geraldo, que nós tivemos aí as alterações na lei trabalhista. Como que a senhora percebe esse tempo que já se passou da aplicação dessa lei? O que mudou nas nossas relações trabalhistas? Se você vê um avanço. Eu falava aqui sobre, historicamente, o Brasil ter sido sempre um país muito elogiado pelo seu protecionismo ao trabalhador, pela sua proteção ao trabalhador, e isso ter sido, historicamente, inclusive uma luta de alguns partidos de esquerda, o próprio PT, partido que atualmente tem o presidente da República, é o Partido dos Trabalhadores, em virtude disso, uma defesa ao trabalhador, me parece que percebe, até mesmo aqueles que mais defendiam a CLT e a sua proteção ao trabalhador, percebem que às vezes o tempo é um tempo de mudança. Esses dias para trás, o próprio presidente Lula se manifestou e disse, olha, o jovem hoje não quer o CLT mais, o jovem hoje quer ser livre para trabalhar no horário que ele quiser, no momento que ele quiser, às vezes trabalhar de casa, trabalhar com o computador. Então, acho que essa reforma veio para dar um start, mas ainda tem muita coisa a mudar. Sim. Eu queria ver a leitura da senhora sobre isso. A reforma trabalhista já trouxe tudo isso, né? A questão de
ser permitido trabalhar em home office, ser permitido trabalhar aquele trabalho intelectual, não ter aquela presença e através de um contrato de trabalho registrado em CLT. E também a questão da pejotização, né? Porque é exatamente isso. Eu tenho muitas ações envolvendo relações de trabalho em que os trabalhadores eles não querem a assinatura da carteira. Porque o bruto que eles recebem, né, é mais vantajoso para eles. Mas também o Brasil não tem a cultura de falar assim, mas e o dia de amanhã? E se eu, por exemplo, eu sou um músico, eu acompanho aí um artista que vai Brasil inteiro de ônibus. Eu sou PJ. E se você falar que você vai assinar a carteira, dá confusão. E aí o músico vai para a estrada, acontece um acidente, você não tem controle nenhum se ele tem um plano de saúde, porque as pessoas acham que nunca vai acontecer nada, não recolhem o INSS. Agora, com a pejotização, com a obrigação de registrar uma empresa, aí sim, tem-se o recolhimento previdenciário. Mas antes não tinha. Então, assim, eu vejo também com muita preocupação essa questão de trabalhador jovem não querer a carteira assinada, não querer o CLT, porque o tempo passa rápido, as coisas vão acontecendo, você não se prepara para aposentar, para a sua velhice, e vamos rezar e pedir a Deus para ficar velho com saúde, né? Então, assim, eu sou muito favorável a essa manutenção dos contratos formalizados através de um contrato de trabalho. Doutor Geraldo. Pois eu acho engraçado isso. O adolescente às vezes quer queimar etapas, né? Sim. É lógico que eu entendo a cabeça dele e até concordo que é melhor ter essa liberdade financeira e administrativa do seu próprio trabalho. Desde que você já atue num ramo muito bom e lucrativo, né? E que você possa manter uma família, né? Eu vejo hoje, eu assisto às vezes uns podcasts, eu vejo lá, tem um cara que eu sigo que ele entrevista adolescentes, né? Não pode chamar de adolescente, já são adultos, né? Já tem mais de 18 anos, mas eu falo assim, jovens, até 24 anos. Eu faço, o que você faz? Eu estou fazendo faculdade e faço vídeo para o TikTok. Quanto você ganha por mês? R$2.000. Tá, maravilhoso. Beleza, mas você mora com seus pais, você não arca com despesa nenhuma, então R$2.000 só para você, é fortuna, tá muito bem. Né? Agora, e quando você tiver que construir uma família e manter uma família? Né? E a hora que os filhos vierem? Então, eles não querem passar porque, tudo bem, eu concordo com eles, mas vamos atingir essa maturidade através da CLT. Exatamente. Né? Eu comecei, meu primeiro emprego era um salário mínimo. Já trabalhei de graça para segurar um cargo que eu queria, que eu pretendia. Trabalhava meio período, um salário mínimo, mas meio período de graça para segurar aquela vaga para depois ir para lá ganhar mais. Por quê? Porque aí você tem 13º, você tem férias. Porque tem isso também, a pessoa jurídica, quando você vê esses caras aí, coaches, essas pessoas que vão falar, esses caras já estão muito bem sucedidos na vida, já passaram por essa fase. Às vezes nunca foram CLT, mas eles já estão bem estabilizados. E aí tem um longo prazo para chegar aí, né? Eu acho que a grande preocupação é essa, né? Por que não começar do menor grau e aí você ir subindo, você atinge assim. Mas a influência do mundo digital acabou com a gente, né? Porque tudo isso, você vê essas influenciadoras digitais, né? O quanto ganham, o quanto faturam e o quanto espero que estejam contribuindo para, né, para o governo, para o INSS, para, né, tudo. Mas, enfim, eu mesmo sou testemunha de um jovem advogado que tinha carteira assinada, estava em início mesmo de gestão de carteira, de aprender tudo, recém-formado, e foi convidado para poder abrir um MEI, né, advogado, abrir um MEI,
para poder trabalhar em forma de pejotização. Aí eu chamei ele e falei assim, você fez o cálculo? Você fez a conta? Quanto que você vai ganhar lá? A diferença era, acho que, R$ 1.500. Quanto que você vai contribuir de imposto? Para saber se ele estava sabendo realmente o que ele estava fazendo. Não, doutor, é pouco, são tantos por cento. Eu falei, tá. Esses tantos por cento que você recolhe, você vai deixar de ganhar nas suas férias remuneradas, que a gente tem que ter. E eu não sei se, como PJ, você vai ter maturidade para guardar esse dinheiro para poder ter férias remuneradas. Você vai deixar de receber o seu FGTS, que é praticamente, é até maior do que esse valor que você está contribuindo como MEI, né? Considerando aí a multa de 40%. E você vai deixar de receber 13º, você vai deixar de receber horas extras se você fizer. Então, será que realmente é a melhor saída? No estágio profissional que você se encontra? Enfim, foi voto vencido. Ele se manteve MEI, acho que hoje ele não é MEI mais, porque hoje ele conseguiu entrar no escritório de advocacia, mas nesta fase, pode ser que ele tenha tido sorte, né? Porque às vezes você passa por isso e pode não conseguir, por exemplo, abrir um escritório de advocacia, né? Então, eu sou da opinião do senhor que a gente não pode queimar etapas. A gente tem que, para chegar nesse nível aí, de não precisar ser empregado ou não precisar de responder a um contrato de trabalho, você já tem que estar num nível intelectual bem elevado e com forças para poder se manter na profissão. A gente falou da pejotização. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, a chamada pejotização. Esse tipo de contrato é comum em diversos setores, como representação comercial, corretagem de imóveis, advocacia, associações, saúde, artes, tecnologia da informação, entregas por motoboys, entre outros, que a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do motoboy, do Uber. Como que a senhora viu essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Qual a crítica que a senhora tem a fazer sobre isso? Então, a gente tem que entender que essa decisão já vem de uma decisão anterior, né? Que foi lá o tema 725, que reconheceu a validade das relações de trabalho através de empresas de prestação de serviço, né? Aí seriam por empresa interposta, né? De lá para cá, apareceu essa figura da pejotização exatamente por conta dessa decisão, porque assim, agora a gente pode fazer a relação de trabalho porque está tudo certo. O que eu entendi desta decisão, Daniel, que todo e qualquer lide trabalhista que envolva esse assunto, seja ele que tenha um contrato formal de contrato de prestação de serviço entre empresas, um contrato lá do motoboy com a empresa que ele vai fazer como é que fala, gente? Por aplicativo? Por aplicativo, sem contrato, ele vai ficar ali, ele fica na porta da loja. E aí, se tiver corrida para ele, ele vai. Se não tiver, ele não vai. Então, ele não tem nenhum tipo de formalização. Eu volto naquela preocupação. O que fazer desse trabalhador que não tem um contrato formal, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de demanda não pode ser tratado na justiça civil, né? Porque nós não estamos tratando aqui de contrato comercial. Nós estamos tratando de uma relação de trabalho que o contratado é uma pessoa física e que provavelmente ele não vai ser substituído. E que provavelmente ele não vai conseguir afastar o elemento de subordinação. E que provavelmente ele vai ser oneroso e vai ter e é unipessoal. Então, assim, como falar que esse trabalhador, trabalhando nessas condições, pode ser considerado empresa? E a discussão do STF é para isso?
Hoje ele suspendeu os processos para discutir poder se é civil ou é trabalhista. Isso. Ah, A competência. a competência. Doutor Geraldo, sua visão. Pois eu comungo da preocupação da doutora, porque você imagina, se levar para a área civil, acabou, né? Porque aí não há relação mais de emprego, de trabalho, aí é o que tiver previsto no contrato. Acredito que nenhum motorista de Uber nunca leu aquele contrato, ele simplesmente entrou e preencheu as condições para ser trabalhador no aplicativo, que é uma foto, CNH e concordo. E rolou para baixo as letrinhas e aceito tudo. Para poder falar que aceitou. Exato. Como todos nós fazemos com qualquer aplicativo. A gente Verdade seja dita. A gente também, né? Tá lá, o iFood está dizendo que vai usar todos os meus dados e tal, a gente só rola para baixo e fala que está certo. Então, assim, eu acho que a partir daí não tem mais proteção nenhuma. Aí vale a lei do que está escrito num contrato de uma empresa que nem é brasileira, que tem apenas um pequeno escritório aqui no Brasil. Então, assim, até entendo que é possível que as pessoas... Vai ter muito motorista de Uber que concorda, que vai dizer, não, para mim está tudo bem, eu escolho o dia que eu posso trabalhar. Sim, mas não é a realidade da maioria. A maioria que entra no Uber e fica e permanece e está lá mais de um ano... Ele trabalha o dia inteiro. Ele não precisa. Ele não pode, ele não pode sair. Ele precisa daquele aplicativo para trabalhar, né? Essa é uma questão interessante, porque a maioria desses aplicativos foram criados com uma visão original de outra realidade, de outros países, e foram adaptados para uma realidade brasileira. E nessas realidades, muitas vezes, esses aplicativos são para uma segunda fonte de renda, ou são para que você, durante um período que você esteja disponível, você possa utilizar. No Brasil, virou fonte de renda principal de uma grande parte da parcela da população e, ainda mais, o restante da parcela da população que não está diretamente ligada à utilização desse serviço, hoje depende desse serviço para poder funcionar. Então, se tornou um serviço essencial em território brasileiro. E a gente tem visto a escalada de greves e de reclamações por parte dos trabalhadores que utilizam dessas plataformas com relação a mais direitos, com relação à melhoria dos valores que são pagos, são repassados pela empresa. E muitas vezes o contraponto que se passa é o seguinte, olha, essas empresas elas trabalham dessa forma porque dessa forma ela consegue ter uma rentabilidade X a partir do momento que ela não conseguir fazer isso, ela vai fechar e esse serviço vai parar de ser oferecido. Eu não sei se isso é dito como ameaça, mas, como eu disse, é um serviço hoje essencial para toda a população. Como que a senhora vê essa situação? Se a senhora puder nos ajudar a resolver, qual seria a melhor solução para lidar com esses casos? Olha, a depender da categoria, eu vejo que assim... tratar mesmo um bom contrato de prestação de serviço. E num contrato de prestação de serviço, você pode estabelecer regras. É contrato entre as partes, né? Para poder, por exemplo, beneficiar o contratado, né? Para poder dar uma garantia para o contratado, você poderia, por exemplo, exigir que ele, na condição de trabalhador que anda de moto, que tem o risco, né, de acidente, por exemplo, exigir contratualmente que ele mantenha um plano de saúde, mantenha aí o recolhimento da previdência dele. Porque eu não sei se esse Uber, por exemplo, esse trabalhador, esse motoqueiro, se ele recolhe isso. Ele assina o contrato e não recolhe. Porque não há uma fiscalização do contratante. Então eu vejo isso com muita preocupação mesmo. O que a doutora está dizendo, Daniel, é o seguinte, é possível que a gente preste... Eu já fui prestador de serviço quando eu era advogado e assinava o famoso RPA no final do mês, né? Só que no RPA, a empresa que me contratava, eu tinha que colocar lá o número do meu cadastro no INSS. Mas hoje nem RPA eles fazem, é Pix. Pois é, mas isso... Não tem um controle. Não tem nem... É Pix. Então, assim, eu assino, e lá eu tinha que colocar que eu estava recolhendo, né? Tinha que recolher o ISS,
que é o Imposto sobre Serviço, né? Antigo ISSQN, né? Tinha que recolher nem que fosse o mínimo, para depois aposentar com um salário mínimo. Mas eu recolhia o INSS, né, e tal. E outra, os motoristas de Uber, que transportam pessoas, né? Não os entregadores de moto, mas os que transportam pessoas, também acontecem muitos assaltos. Não tem nada que possa acolhê-los nessa hora, né? Não. Então, assim, a própria sorte, né? Então, assim, eu acho que as empresas também poderiam custear alguma coisa que fosse um seguro, que fosse para essas eventualidades. Quer dizer, uma vez assaltado, registrou a ocorrência, pelo menos o dinheiro que perdeu naquela noite, né? Você entendeu? Porque não é muito para essa empresa. Perdeu R$300, aquele dia que ele estava trabalhando e foi assaltado. Então, assim, eu acho que é muito bom que tenha essa preocupação do poder público. E aí a gente sabe que a Justiça do Trabalho, nessa parte, ela engloba mais direitos do que uma simples justiça comum. Verdade. É verdade. Vamos agradecer, então, a presença da doutora Daniele Parreira Belo Brito, desejando boa sorte à frente dessa nova gestão da Agatra, junto com a doutora Cristiane Fragoso Pavan, que é a presidente, possa continuar exercendo essa função importante aí para a nossa sociedade e que a entidade continue crescendo, como a senhora disse que aconteceu e vem acontecendo nos últimos anos. Se Deus quiser, doutora Cristiane, com toda a sua diretoria, vai conseguir fazer uma gestão profícua. Essa é a nossa, são os nossos votos, né? É a nossa vontade também da gente poder construir, mantendo e fortalecendo essa associação que muito nos honra, né? Tanto é que lá estou já pela minha segunda gestão e é como diz o outro, não larga não, da vice-presidência, possivelmente no futuro eu pego outro cargo, pego uma comissão, porque é um trabalho importante e porque a gente tem que estar próximo, né? De tudo isso que a gente tem que estar de perto, olhando de perto o que está acontecendo para a gente poder tratar esses assuntos para melhor desenvoltura entre a advocacia e os tribunais regionais. É isso. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Foi uma honra estar aqui com a doutora. Assuntos esclarecedores, né? Espero que o STF faça uma boa decisão. Eu também assim espero. Assim esperamos. Um abraço para o meu colega e amigo João Camargo Neto, que ajudou nessa entrevista, que nos indicou a doutora Daniele, que nos atende sempre tão bem, com tanto carinho, com tanta competência profissional, o que é currículo principal que ele exibe no trabalho que faz há muitos anos, na assessoria de imprensa, principalmente voltada para o mundo jurídico. Então, um abraço, João. Espero que a gente possa se ver em breve. E um abraço para você que esteve aqui no Contestando com a gente nessa noite. Eu aguardo você na próxima sexta-feira. Mais um programa, mais um assunto interessante, mais um serviço para a sociedade. Essa é a nossa missão aqui. Aguardo você. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite e até lá.